Boa noite, eu sou Thaís Fatioli, jornalista do CICEJUF. Essa live é realizada através da parceria do CICEJUF com a FENASOJAF, e hoje a gente discute oficiais de justiça, trabalho em tempos de pandemia. Esse é o nosso tema. A gente começa fazendo um panorama geral das condições de trabalho. Antes disso, eu vou apresentar as pessoas que vão participar. Mariana Líria, que é diretora do CICEJUF e coordenadora da FENASOJAF. Boa noite, Mariana. Boa noite, Thaís. Boa noite. Neemias Freire, coordenador também da FENASOJAF. Boa noite, Neemias. Neemias. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Doutora Araceli Rodrigues, que é da assessoria jurídica, tanto da FENASOJAF como do CICEJUF. Tudo bem, doutora Araceli? Boa noite, tudo bem. Tiago Duarte, que é coordenador da FENAJUF. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, colegas. Boa noite. E o Eduardo Virtuoso. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, colegas. Boa noite. Eduardo participa pela FENASOJAF, certo? Certo. Isso. A Caroline Colombo, jornalista da FENASOJAF, vai participar com a gente também, trazendo as perguntas e as dúvidas da FENASOJAF. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Mariana, vamos começar, então, mostrando esse panorama, tanto para quem é oficial e está acompanhando, como para quem não é. Esses dias têm sido muito difíceis, né? Porque os oficiais de justiça estão na linha de frente, nas ruas, cumprindo mandados urgentíssimos, né? Não foi possível que todo o trabalho fosse remoto, então essa decisão, várias situações têm acontecido. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que tem acontecido e das ações que têm sido tomadas para proteger os oficiais de justiça nesse período. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos os colegas. Boa noite a você, colega oficial de justiça e não oficial de justiça, que está acompanhando aqui com a gente essa live. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. Então, Thaís, de fato, a situação dos oficiais de justiça ela é muito atípica dentro do judiciário. No momento em que se declarou a pandemia, no dia 11 de março, o judiciário se mobilizou para levar o judiciário para o atendimento remoto, para o funcionamento remoto, e os juízos, de maneira geral, se organizaram para fazer a prestação jurisdicional com os servidores e os juízes dentro das suas casas. E aí houve toda uma reorganização. Porém, o trabalho do oficial de justiça ele é feito nas ruas. E aí, como é que fica a situação do oficial nesse quadro, nesse cenário? Então, eu sou dirigente do sindicato, do CICEJUF aqui do Rio, e o Neemias, que vai me acompanhar já nesse bloco, é presidente da FENASOJAF, da qual eu também sou diretora de comunicação. Então, eu vou buscar me ater um pouquinho mais à situação nossa aqui do Rio de Janeiro, e o Neemias vai falar um pouquinho mais da situação nacional. Nós dirigimos o sindicato, e é o mesmo caso da FENASOJAF, né, dos federais. Então, embora a gente tenha um excelente relacionamento com os colegas do Estado, a gente aqui vai tratar mais especificamente da situação dos oficiais da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Então, num primeiro momento, a nossa principal preocupação era como garantir medidas protetivas à saúde dos oficiais de justiça para que eles não tenham que seguir nas ruas cumprindo os mandados ordinários, né? Porque logo de cara todos os prazos foram suspensos, segue o funcionamento remoto e aí só vem para a gente os mandados, né, para cumprir das medidas que são urgentíssimas. E aí, óbvio que isso, todos nós que estamos hoje pisando sobre o planeta Terra, estamos nos deparando com essa situação pela primeira vez. Então, óbvio que a situação é nova para todos e ela demandou toda uma reorganização por parte da administração, por parte das entidades representativas dos servidores, para que a gente pudesse garantir condições minimamente razoáveis de trabalho nesse período. Lógico que no começo havia muita
havia polêmica sobre o uso de máscara ou não, que tipo de cuidados a gente teria que ter ou não, se deveria realmente partir para o isolamento ou não. Agora, um mês e pouco depois, essas diretrizes elas já estão um pouco mais claras, né? Então, o que a gente teve aqui no Rio de Janeiro no começo? Dia 11 de março foi declarada a pandemia, no dia 12 de março a gente soltou os ofícios e os requerimentos pela FenaSoJaf, o Neemias vai especificar melhor depois, a gente mandou para os conselhos superiores e para o Superior Tribunal Militar, e aqui no Rio a gente requereu essas medidas junto ao TRT e ao TRF e à Justiça de Primeira Instância, né, no caso da Federal. Então, a gente começou a entrar em contato direto com a administração e buscamos ser recebidos para fazer essa negociação, né? Então, no dia 16, no caso da Federal, foi quando a gente sentou com a direção do foro e todos os órgãos da administração para estabelecer como que seria o cumprimento desses mandados nesse período. E aí, o que a gente até tinha uma intenção de um funcionamento que seria ainda mais restritivo, mas, infelizmente, no mesmo dia 16, a Corregedoria aqui soltou um provimento dizendo que teria o normal expediente forense. Então, a adaptação que se fez nesse sentido foi: as centrais de mandados vão manter os seus plantões ordinários para as medidas urgentes, no caso, as urgentíssimas, e, obviamente, que a gente tem que delimitar, porque uma coisa é o que a gente cumpre normalmente como sendo um mandado urgente, outra coisa é o que a gente cumpre em tempos de pandemia. Lógico que essa peneira, esse filtro, ele precisa ser reavaliado. Então, é nesses moldes que a gente está funcionando. Segue o plantão extraordinário normalmente, só que dessa vez com a novidade da contribuição do interior do Estado. Porque antigamente só a região metropolitana fazia o plantão, porém agora, inclusive por decreto do governador, a região metropolitana do Rio está em isolamento. Então, eventual mandado para o interior, como aconteceu umas poucas vezes, mas já aconteceu, ele está sendo repassado para os colegas do interior, que estão em sobreaviso também, como na verdade, gente, hoje todos os oficiais de justiça do Estado, praticamente, né, na prática, estão em regime de sobreaviso. E em relação aos mandados regulares, os ordinários, né, que viriam normalmente seriam distribuídos para a nossa mesa, no caso da Federal, a negociação que a gente estabeleceu foi que, já que as varas vão continuar produzindo, esses mandados eles vão chegar para as centrais, porém eles vão ser represados. Eles não vão ser distribuídos para a mesa dos oficiais. Já na trabalhista, a gente demorou um pouco mais até um retorno dessas negociações, e o que ficou definido foi que os mandados vêm para a mesa dos oficiais, porque o sistema é diferente. Na trabalhista, o mandado não passa pela central de mandados, como é o caso da Federal, e ele vai direto para a mesa do oficial. Então, o oficial está separando o que é urgência, e esses ele tem que cumprir, os urgentíssimos, e os demais eles estão com um prazo suspenso, né, e vão aguardar que a gente retome a normalidade. Porém, vieram surgindo outras dificuldades. Esses urgentíssimos a gente deve cumprir na rua? Não, a gente não deve cumprir na rua. A gente deve demandar equipamentos de proteção individual para as diligências físicas, mas o nosso grande movimento foi uma organização em todo o Estado para que a gente pudesse priorizar o meio eletrônico de cumprimento de mandados. Então, como é que isso funcionou? A gente rapidamente se organizou, criou um banco de dados que está sendo alimentado. Ele foi iniciado na Baixada, na central da Baixada Fluminense, e esse modelo ele foi socializado com o Estado inteiro, e, inclusive, a gente conseguiu fechar também com os colegas estaduais. Hoje, esse banco de dados ele funciona muito bem, ele está bem estruturado, até o diretor do foro está ajudando a alimentar ele, para que a gente consiga reduzir com eficiência essas diligências físicas. A gente não posso deixar de considerar também, não posso deixar de destacar aqui que a gente tem tido um diálogo muito aberto, a gente tem tido muito espaço, especialmente nas duas administrações a gente tem tido muito diálogo, né? Na TRT, a chefia imediata dos oficiais de justiça nos ouve, dialoga conosco, mas no caso da Federal a gente está tendo um respaldo muito grande. E aí eu citaria a nossa coordenadoria das centrais de mandados, a Secretaria de Atividades Judiciárias, a Secretaria-Geral e a própria direção do foro. O diretor do foro ele tem sido extremamente solícito, tem buscado todas as soluções possíveis, né, para nos atender, e está muito sensível à nossa situação.
Mas, obviamente, que como as diligências seguem acontecendo, gente, assim, a nossa situação hoje é ter oficial de justiça ainda indo para o hospital e ainda indo para presídio e sem nenhum equipamento de proteção fornecido pela justiça, né? No caso da trabalhista, a gente vai tratar melhor disso depois, há uma distribuição, mas que ainda está chegando para o oficial, então, ao longo dessas últimas semanas, a gente trabalhou sem nada, muitos estão se virando como podem, estão buscando seus próprios EPIs, mas a gente não tem ainda o respaldo institucional. Há uma dificuldade de fornecedor, né? Todo mundo sabe que isso é um problema, eu não diria nem nacional, eu diria mundial, mas a gente entende que, vamos dizer assim, essa dificuldade ela não tem que ser suprida pelo oficial de justiça, pessoa física, mas sim pela instituição. Eu vou parar por aqui para o Neemias poder falar da parte nacional e aí nos outros detalhes em relação a EPIs, indenização de transporte, a gente volta a tocar depois, só para fechar dizer que a gente na federal, estamos tentando trazer essa organização também para a trabalhista, mas na federal a gente criou uma estrutura através do sindicato pelos representantes de cada localidade. Desculpa, Neemias, só para fechar, isso é muito importante. A gente tem hoje 9 representantes da Central Civil da capital, mais 1, 2 que têm funcionado pela Central do Crime, e nós temos no interior do estado 16 representantes em cada uma das 16 subseções. Na segunda-feira, a gente conseguiu reunir todo esse pessoal num espaço que foi muito inovador, muito produtivo, muito democrático e que encurtou as distâncias, né? Que nos permitiu ouvir de Itaperuna, Angra, passando pela região metropolitana e envolver os oficiais de justiça nessa tomada de decisões. Neemias. Boa noite a todos, a todas. Boa noite aos colegas, aos jornalistas que cobrem aqui nossa live. Eu queria começar dizendo que a FENASOJAF começou a tomar algumas providências em relação a essa questão ainda antes dos tribunais decidirem pela quarentena. Nós encaminhamos ofícios aos conselhos no dia 13 de março e a quarentena começou no dia 17 de março. Esses ofícios foram encaminhados aos conselhos, tanto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho quanto ao Conselho da Justiça Federal. E, como vocês sabem, a maioria dos tribunais suspendeu as atividades a partir da terça-feira, dia 17 de março. Na maioria dos tribunais não havia uma disposição diretamente ligada à atuação dos oficiais de justiça. Os oficiais de justiça são uma parte meio que invisível do trabalho do judiciário, e acaba que nós temos sempre que ir atrás e cutucar para lembrarem que existem os oficiais e que nós estaríamos com problemas se estivéssemos trabalhando nas ruas normalmente. Então, foi preciso até que alguns tribunais tivessem que reeditar essas medidas para incluir disposições em relação especificamente aos oficiais de justiça. No dia 17, na quinta-feira, dia 19, na quinta-feira, 13, 14, 15, houve a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu um prazo de suspensão até o final do mês de abril desse mês e estabeleceu algumas disposições também no que seriam as atividades consideradas essenciais para o Poder Judiciário e deixou um pouco a critério dos tribunais definirem certas ações específicas, entre elas as dos oficiais de justiça. Nós fizemos um contato, nós temos trabalhado conjuntamente com as duas entidades que representam os oficiais de justiça estaduais, a FESOJUS, que é a Federação Sindical dos Oficiais de Justiça Estaduais, e a FOJUS-FOGEBRA, que é a Federação dos Oficiais, que é, na verdade, a Associação Federal dos Oficiais, é uma associação que reúne outras entidades que representam os oficiais de justiça estaduais, e conjuntamente encaminhamos um ofício ao Conselho Nacional de Justiça pedindo providências, porque já naquele momento estávamos detectando que vários tribunais, tanto tribunais de justiça estaduais quanto tribunais federais, não estavam fornecendo material adequado para os oficiais que precisavam sair para o cumprimento das urgências, porque era a única exceção possível dentro daquilo que da resolução do CNJ estabelecia e que os tribunais se mantiveram cumprindo. Houve um aumento do número de urgências, principalmente na Justiça Federal. Na Justiça do Trabalho, o aumento de mandados de urgência foi um pouco menor, mas nós observamos que vários tribunais
estavam deixando que os oficiais fossem às ruas para o cumprimento desses mandados sem os equipamentos de proteção individual necessários, né? O Conselho Nacional de Justiça já havia recebido duas ações, um pedido de providências da Afojus nesse mesmo sentido, e outro um pedido da Fesojus também, e que chegou até a haver um pedido de liminar no Supremo para que o CNJ se manifestasse, dada a urgência da situação, porque o pedido estava parado na corregedoria do CNJ, mas o corregedor do CNJ, o conselheiro Humberto Martins, acabou indeferindo a liminar e dizendo que era atribuição dos tribunais regionais, dos tribunais estaduais, dos tribunais de justiça, estabelecer as medidas de acordo com a resolução do CNJ. Então, nós ficamos um pouco nesse jogo de empurra. Nós temos, como disse a Mariana, dificuldade em relação à situação dos tribunais de fornecer esse equipamento, porque entendemos até que alguns deles foram pegos no contrapé, porque faltam materiais. Em alguns tribunais havia materiais, como até o caso do TRT do Rio de Janeiro, havia materiais, mas eles estavam vencidos, né? Havia materiais que não vinham sendo usados, enfim, houve problema de alguns tribunais até terem cedido as máscaras e os equipamentos que tinham para hospitais, antes de que os oficiais de justiça demandassem nesse sentido. E, enfim, enfrentamos essa dificuldade e continuamos enfrentando isso conjuntamente com os oficiais de justiça estaduais, mantendo esse diálogo permanente entre as três entidades que representam os oficiais. Importante destacar também que nós temos acompanhado, como se trata de uma pandemia, uma situação epidemiológica e internacional, nós temos acompanhado colegas nossos, oficiais de justiça, em outros países, né? Nós temos contato com nossos colegas aqui da Argentina, do Chile, de outros países que estão passando pelo mesmo problema que nós estamos passando, apesar de que a força dessa crise do Covid-19 lá tem sido menor do que aqui, pelo menos nos países mais próximos do Cone Sul. E na Europa, nós também mantivemos contatos, nós somos filiados à União Internacional dos Oficiais de Justiça, e temos contato com os colegas de lá. Em alguns casos, né, como vocês sabem, não trabalham como nós, não são vinculados diretamente ao Poder Judiciário, trabalham como servidores, mas são como servidores, como se fossem tabeliões, vamos dizer assim, e trabalham por conta própria. E esses aí estão numa situação complicadíssima, porque realmente estão na mesma situação que os advogados aqui no Brasil, com os seus serviços praticamente paralisados. Além de tudo isso, nós temos, lamentavelmente, que registrar o fato de que nós tivemos 3 colegas nossos oficiais, 2 oficiais federais aqui do Tribunal de São Paulo, do TRT da 2ª Região, e um oficial do TJ de São Paulo, do Tribunal de Justiça, que faleceram devido a essa pandemia, devido ao Covid-19. 3 casos de oficiais que perderam a vida. Lamentavelmente, sentimos muito isso pesou muito em todos nós, em todo o país. Foi uma morte, foram mortes lamentadas por todos nós, porque eram colegas que estavam em atividade. Um deles não era oficial de justiça na ativa, porque estava cedido ao gabinete de um desembargador aqui no TRT, mas os 2 outros oficiais, tanto uma colega Clarice quanto um colega Paulo, que era o outro colega aqui, que era do TJ de São Paulo, eram colegas que estavam em atividade. A categoria de oficiais de justiça continua, vamos dizer, temendo todos os problemas relacionados a essa doença. Aqueles que têm que ir para as ruas cumprir mandados de urgência, que são escalados em plantões, precisam desses equipamentos. Nós estamos aí com a ação junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, e conseguimos o apoio de uma outra entidade co-irmã para o fornecimento de equipamentos que estão vindo do exterior. Nós estamos vamos tentar ver se conseguimos que o Conselho Nacional de Justiça adquira esses equipamentos para fornecer, para encaminhar aos tribunais, o que ajudaria, inclusive, os tribunais a fornecerem esses equipamentos para todos os oficiais. E participamos aqui na expectativa de responder aos questionamentos dos colegas que
que eventualmente possam querer saber o que a federação tem feito. Nós temos encaminhado para todas as associações, desde o início, desde o dia 13 de março também, atuarem junto aos seus tribunais, porque são elas que representam diretamente os oficiais de justiça, no sentido de exigirem, requererem e exigirem a participação dos tribunais nesse momento, principalmente garantindo a segurança do trabalho dos oficiais que estão nas ruas. Obrigado por enquanto e fico à disposição para mais esclarecimentos. Obrigada, Neemias. Um comentário aqui do Luiz Cláudio, um colega de Ribeirão Preto, ele diz que cumpriu urgência no HC, acredito que seja o Hospital do Câncer, sem qualquer equipamento de proteção individual. É a realidade, né? Deve ser o Hospital das Clínicas, né? O Hospital das Clínicas. Provavelmente sim. Então, essa situação, nós temos recebido demandas de colegas individualmente, que entram em contato até comigo, colegas de vários estados, que estão realmente questionando isso. O que tem acontecido? Nos casos em que os oficiais de justiça não recebem dos tribunais, os próprios oficiais de justiça têm providenciado ou as suas associações têm adquirido esses equipamentos para fornecer. Tanto as associações quanto alguns sindicatos também têm feito esse papel. O que é importante é que nós lançamos, inclusive, uma campanha para dizer sem proteção, não dá para trabalhar sem proteção. Que o colega, se não tiver condição de sair à rua sem proteção, não saia. Não cumpra o mandado, não exponha a sua vida não vale o cumprimento de um mandado. Então, é importante deixar isso registrado também. Obrigada, Neemias. Thaís, se eu puder comentar esse aspecto também, se a gente tiver tempo, eu estava hoje no telefone com colegas que estavam retratando exatamente essa situação. O colega procura a gente e coloca assim, mas a juíza... o juiz determinou que a gente fosse pessoalmente. Mas o diretor de secretaria me ligou pedindo. A gente tem visto que, especialmente os colegas de interior têm relatado essa, vamos dizer assim, uma dificuldade a mais pelo fato de serem mais próximos, né, dos juízos, das secretarias, numa central grande, ninguém vai te ligar cobrando um mandado diretamente para o oficial, no interior acontece muito isso. E o que a gente tem dito para os colegas é que, assim, claro que a gente não pode garantir que ninguém vai sofrer, eventualmente, o processo administrativo disciplinar por se recusar a cumprir um mandado sem EPIs, um mandado urgente sem EPIs. Mas o que a gente pode garantir é que o sindicato, as associações e as federações vão trabalhar na defesa desse colega incansavelmente no caso de haver alguma sinalização de represália. A gente acha isso muito improvável, porque a nossa busca é justamente para alinhar todo o posicionamento dos oficiais para que a gente, agindo em bloco, possa conscientizar a magistratura dos riscos a que a gente está exposto. E aí, o que a gente sempre está pedindo aos colegas é que tentemos fazer tudo pelo meio eletrônico, sempre priorizando o meio eletrônico. O colega hoje foi no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. É uma pena que tenha tido que fazer essa diligência física, mas o que a gente tem sugerido aqui vai lá, insiste em pegar um telefone de um responsável, o nome do telefone e um e-mail de um responsável, para que em eventual nova diligência, nem você nem outro colega tenham que retornar lá. Inclusive, nos hospitais, a gente tem conseguido sucesso nesse sentido. Tudo muito novo, mas as pessoas estão conseguindo um jurídico do hospital, um telefone de quem se responsabilize para evitar novas diligências físicas naquele espaço. Obrigada, Mariana. A gente agora continua falando um pouco do assunto de equipamento de proteção individual, mas a gente vai falar também de indenização de transporte. E agora a gente vai contar com a participação da doutora Araceli e do Eduardo Virtuoso. Né, Mari? Sim. A Carol, não sei se a Carol já tem alguma pergunta em relação ao equipamento de proteção, ou EPI direcionado à doutora Araceli, ou Eduardo. Carol está sem áudio. Carol? Oi, Carol. Não, aqui, por enquanto, não chegou nenhuma pergunta, viu, Thaís? Pode seguir aí. Tá bom, obrigada. Doutora Araceli, então a senhora quer começar falando das ações que têm sido encaminhadas, né, tanto requerimentos administrativos como
os mandados de segurança para garantir a proteção dos oficiais de justiça nesse momento de pandemia? Boa noite a todos. Sim, Thaís, nós fizemos, como foi narrado já aqui anteriormente, no primeiro momento, a luta foi pela retirada, né, do maior número possível de servidores do trabalho presencial para que se pudesse proteger. E aí eu sempre gosto de ressaltar que essa proteção, ela não é uma proteção só do servidor, ela é uma proteção coletiva, né? Quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de tirar o maior número de pessoas de circulação para proteger todo mundo, para proteger o maior número de pessoas. Então, a proteção também não é só do servidor, ela é também das outras pessoas, em geral, né, do público em geral. Então, no primeiro momento, as entidades fizeram esse trabalho de tentar essas medidas de trabalho remoto, se conseguiu isso, e os oficiais de justiça, como eles são uma categoria que prestam um trabalho diferenciado, um trabalho essencial, e nós temos a figura dos mandados de urgência, foram mantidos aí nos plantões para cumprimento desses mandados urgentes. Então, a partir dessa solução, a gente precisou trabalhar com a proteção desses oficiais de justiça, foi feita essa tentativa administrativa de se conseguir os EPIs, com bastante dificuldade por conta que a gente tem conhecimento, né, da dificuldade de conseguir fornecedores para esses materiais, e não nos restou outra alternativa, em alguns casos, senão a judicialização, e nós optamos nessa judicialização pelos mandados de segurança, até por ser uma figura, um tipo de processo onde a União também vai ser chamada, né, que a União, ela deveria ter essa atuação mais ativa com relação aos seus órgãos federais de fornecer esses equipamentos também, né, não só os tribunais, mas também a União como o ente maior deveria ter providências nesse sentido, então nós acabamos judicializando e optamos pelos mandados de segurança. No Rio de Janeiro foram feitos 2 mandados de segurança, fizemos um mandado de segurança para o TRT da primeira região e obtivemos uma decisão favorável. E no TRF da segunda região, nós tivemos um despacho, saiu ontem, se não me engano, do desembargador Messode Azulay, e foi no sentido de dar um prazo de 72 horas para a administração se manifestar, e só depois dessa manifestação da administração é que ele vai deliberar sobre o nosso mandado de segurança. Uhum. E uma outra situação que foi narrado já aqui, né? Então a gente gosta de ressaltar também que é uma incoerência você ter o judiciário dando medidas protetivas para outras categorias, né? Para outros, como a gente teve na Justiça do Trabalho, a gente teve decisões em prol dos trabalhadores do metrô, tivemos também para entidades de vigilantes, né, também do TRT da primeira região, e o oficial de justiça que vai cumprir esse mandado não ter a sua proteção, né? Então é uma incoerência, a administração ela tem como empregadora essa obrigação de fornecer esses CPIs, de proteger os seus servidores, e essa proteção, como eu disse antes também, ela não se restringe só ao servidor. Protegendo o servidor, eles estão protegendo também a coletividade, né? Imaginem que o servidor, ele também pode ser um vetor. Então, não só o servidor, qualquer pessoa que ingresse num hospital hoje pode ser um vetor. Então, ela precisa também dessa proteção para si e para os outros, né? Então, com relação a essa situação dos equipamentos de segurança, até o momento a gente teve uma decisão favorável, pelo menos judicialmente, e administrativamente também foram feitos requerimentos, e em alguns casos também tivemos aí conhecimento de decisões favoráveis na via administrativa. Araceli, antes da gente entrar na indenização de transporte, queria ouvir o Eduardo, pode ser, Mari, que aí a gente ouve em relação ao assunto de equipamento de proteção e depois a gente entra na questão da indenização de transporte. Na verdade, Thaís, a divisão de trabalho que a gente tinha feito seria eu sobre os EPIs e o Eduardo sobre a IT, se o Eduardo dá. Então tá. De minha parte, pode ser. Depois, quando eu for conversar, quando for me dar espaço, eu complemento com alguma coisa. Perfeito.
Então tá. Agora, sobre a IT, seria agora ou daqui a pouquinho? Na verdade, a Araceli, ela vai comentar para a gente, basicamente, os aspectos onde os jurídicos, né, das duas entidades têm atuado, sobre EPI e sobre IT. Como ela tratou agora de EPI, de repente podia fazer o comentário nosso sobre EPI, e em seguida o Eduardo sobre a indenização de transporte, que é uma das especialidades dele, e depois voltar para a doutora Araceli. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser. Sim, eu só queria... Eu acho que já foi dito o que precisava ser dito, né? Como o Neemias referiu, e a própria Mariana, né? O CNJ foi oficiado, né? Inclusive em conjunto com as federações, né, estaduais, né, as federações nacionais dos oficiais de justiça estaduais, né? E, não vou dizer surpreendentemente, o CNJ passou, né, transferiu, né, a responsabilidade para os tribunais, né, como foi amplamente divulgado, né, no nosso site. Quer dizer, o próprio CNJ se absteve, né, transferiu a responsabilidade, se omitiu, eu diria, né? E também, já complementando, né, dentro desse tópico, né, eu diria que a federação, né, através do jurídico, do qual a doutora Araceli, do escritório, que ela é uma das sócias também, né, que é o mesmo jurídico da FENASSOJAF, nós disponibilizamos para as associações 2 tipos de documentos, né? Um seria um ofício para que a associação requeresse perante as administrações dos tribunais, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Federal, o pedido, né, para o fornecimento dos EPIs, mesmo, ou então para que complementasse, já que alguns tribunais forneceram inadequadamente ou de maneira insuficiente. E também fornecemos uma minuta de mandado de segurança, né, que pode também ser impetrado por nossas filiadas, né? Também foi elaborado pelo escritório, né? De sorte que eu acho que todas as associações terão como, né, decidir e se utilizar, né, desses expedientes, né, que foram disponibilizados pelas associações, né? E no mais, como já foi dito, né, recomendar aos nossos colegas que tenham muito cuidado, né, que a vida realmente é o patrimônio de vocês, né? A vida em primeiro lugar, né? É isso. Obrigado. Verdade. A Laura Diógenes, diretora lá do CCJUF, ela diz que está solidária aos colegas oficiais de justiça que têm ido para as ruas e em relação a essa questão de equipamento de proteção individual. Passando aqui o recado dela. Ok. Sobre a IT agora? Não. Eu queria só complementar sobre essa questão dos equipamentos, gente. Queria só falar um pouquinho da realidade local nossa aqui do Rio. Primeiro, registrar, justificar a ausência da diretora Maria Cristina Mendes, nossa colega, que é a diretora do sindicato, que é lotada no TRT de Cabo Frio, e ela se organizou para participar dessa live aqui hoje com a gente, mas infelizmente ela quebrou o pé na semana passada, não está se sentindo bem hoje, não pôde participar. Mas eu registro aqui o trabalho dela, que tem feito com muito afinco nessa especialmente em tudo, né? Mas especialmente nessa demanda dos EPIs. A gente conseguiu, justamente por esse trabalho do sindicato, descobrir que havia setores de saúde lá do TRT que tinham umas máscaras lá que estavam num arquivo. A gente ficou semanas na batalha para que essas máscaras fossem distribuídas, e assim, isso gerou muita demanda, tanto para a administração como para o sindicato, muito trabalho, especialmente, né, por parte da Cris, os colegas da SOJAF também, e no fim das contas, quando foi ver essas máscaras, quando finalmente conseguimos que elas fossem distribuídas, aí a gente viu que uma boa parte delas estava vencida, inclusive desde 2017. E a gente descobriu também, foi disponibilizado um número para os oficiais, mas o colega, quando foi lá, efetivamente
recolher essas máscaras, que foi o Pietro, diretor jurídico da Sojaf, descobriu que tinha um número muito maior e que, em princípio, não estava sendo disponibilizado para os servidores, e por isso a gente teve que lançar a mão desse mandado de segurança. E em relação à federal, a administração, como dito, está com essa dificuldade de fornecedor, mas conseguiu disponibilizar uma quantidade de álcool gel para os oficiais de justiça que estão no plantão. Então, esse quantitativo está no gabinete da vara de plantão, que é do Fórum da Avenida Venezuela, e aí o oficial plantonista pode ir, levar o seu recipiente para se reabastecer, é o que a administração conseguiu no momento, né, na federal. E também o sindicato recebeu da CAARJ uma doação de álcool gel, que foi endereçado para os oficiais de justiça da trabalhista, e a gente está providenciando agora a distribuição, né, a logística da distribuição desse material. Vamos, doutora Araceli, faz então um panorama da parte dos mandados de segurança. Acho que já dá para a gente entrar na questão da indenização de transporte, ou ainda tem alguma questão que ficou pendente? Eu acho que quanto aos EPIs, Thaís, basicamente são essas as situações que a gente tem, né? Aguardamos aí uma resposta também positiva no TRF da segunda região. Acho que podemos passar para o IT, né, a IT, e se houver eventualmente alguma pergunta posterior, a gente pode voltar nesse tema das EPIs. Ok. Mariana, então, Marcele, pode... Desculpa, eu começo ou a Mariana começa? Então, pode segue. Certo. Com relação à indenização de transporte, nós tivemos aí uma movimentação também em alguns tribunais no sentido de fazer a retirada da indenização de transporte ou pagar a menor, né, a indenização de transporte. Então, nós também começamos a atuação para garantir que ela seja mantida, né, o pagamento. Na nossa avaliação, essa indenização de transporte, ela cobre vários custos, não só o deslocamento com o automóvel, mas a própria manutenção do automóvel, o pagamento dos impostos, e há também o valor de represamento dos mandados, né? Há um volume grande de mandados, a gente acompanhou aqui na sessão judiciária, até o dia 7 de abril, haviam pelo menos 8.900 mandados presados, e esses mandados eles terão que ser cumpridos posteriormente, né? Então, ensejando aí também um custo para os oficiais. Tem a situação, como eu falei antes, de uma situação completamente inédita, né? Nem nossos pais passaram por uma situação como essa, uma pandemia, né? Com um risco muito grande, é uma situação inédita que ela merece soluções diferenciadas também, tanto da administração quanto do poder público em geral. Então, esse período, ele é considerado efetivo exercício, né? Por ser efetivo exercício, também deveria ser mantido o pagamento da indenização de transporte. Além disso, pessoal, nós tivemos, no âmbito do executivo, uma instrução normativa em que foi recomendado o corte de alguns adicionais, como periculosidade, insalubridade, e há um parecer que tratou de uma divergência entre duas procuradorias, e esse parecer ele traz uma linha interessante de argumentação também para a manutenção desses adicionais, que é o fato de esse período poder ser considerado como uma licença para tratamento de saúde, né? Porque, na verdade, o servidor não fez a opção de se afastar, esse afastamento ele é necessário para proteger o coletivo, e mesmo naquelas situações em que o servidor está num grupo de risco, por exemplo, que não vai cumprir o plantão, ele vai ser um período considerado como efetivo exercício. Então, esse parecer ele faz uma analogia interessante, considerando como se pudesse ser um período de licença para tratamento de saúde, o que nos possibilitaria também manter a indenização de transporte. Aqui no Rio de Janeiro, nós percebemos essa movimentação na Justiça Federal, né? Porque o TRF da segunda região fez uma orientação para a sessão judiciária de solicitar alteração nos relatórios, e então nós fizemos um requerimento administrativo que ainda também não teve resposta aqui no Rio de Janeiro,
relativo a essa questão. No TRT, acho que a Mariana vai falar depois também, parece que a gente não teve o mesmo problema, então a situação ela está sendo tratada de modo diferenciado por cada tribunal. Por conta disso, nós entendemos também que essa negociação, essas tratativas, elas preferencialmente têm que ser feitas localmente com cada tribunal, essa discussão sobre a manutenção da indenização de transporte. Então, a nossa recomendação é essa, né, que seja se trate localmente com os tribunais e a judicialização só em último caso. Também não recomendamos os conselhos, né, porque o conselho ele pode acabar trazendo uma uniformização contrária. Se há uma abertura ainda para negociação em cada região, nós recomendamos que seja feito dessa forma. Até tem uma pergunta aqui da Beth Albuquerque, que vai nessa linha, ela pergunta sobre conselho. Farão alguma proposta de alteração da resolução da indenização de transporte no Conselho Federal, do Conselho de Justiça Federal? É o que você estava falando, né? Não é recomendável. Isso, no momento não é recomendável, né? Porque há uma abertura em alguns locais para fazer essa negociação no local, em cada tribunal, em cada órgão, então nós achamos que é mais recomendável que seja feito desse modo. Quanto aos conselhos ainda, a gente viu também que, pelo menos no CNJ, a gente percebeu, como o Eduardo falou antes, uma tendência de não tratar de questões micro, né, só das questões macro envolvendo a pandemia, então há uma tendência, eu vejo nesse sentido de delegar essas questões mesmo para solução local. Perfeito. Eu poderia complementar alguma coisa nesse sentido aí, nesse espaço? Sim. Perfeitamente. Eu teria apenas para complementar, como eu disse, né? Realmente, nós já temos orientado, porque essa questão, logo que surgiu, agora que começou a pandemia, é uma das questões que mais preocupa os oficiais de justiça, né? E muitos já pensaram, em judicializar, né? Há, inclusive, digamos assim, entidades que estão se propondo a fazer isso, né? E também a atuação no Conselho. Nós, desde o início, recomendamos, né, dissemos, inclusive, que não faríamos isso, né? A nossa orientação sempre foi no sentido de que, passada a pandemia, os tribunais regionalmente seriam procurados pelas suas entidades e, como a senhora disse, fariam negociações locais, né? Mas não hoje, não neste momento, né? Isso seria no segundo momento, após o retorno ao trabalho, após a cessação do plantão extraordinário, né, que foi instituído pelo CNJ pela Resolução 313. Hoje não teria nenhuma possibilidade disso prosperar, né? Por outro lado, embora eu esteja dizendo isso, tem uma entidade, né, que foi ao Conselho, né, que não é uma associação de oficiais de justiça. Existe uma entidade, né, representativa de servidores, né, e um sindicato, né, que foi ao Conselho. Legitimamente, nós não questionamos a iniciativa, porque sabemos que o sindicato ele foi no interesse, né, de seus associados, né, e de sua base, né? Então, é legítimo, não criticamos isso. Todavia, já temos notícia, eu tive acesso hoje ao processo, né? O conselheiro que foi nomeado, porque o sindicato pediu uma liminar, né? Já indeferiu a liminar, de pronto, né? E, inclusive, disse algo que nós já sustentávamos, que hoje não existe o fato gerador. Qual é o fato gerador para o pagamento da indenização de transporte? É a utilização de meios próprios de locomoção, né? Isso está lá no artigo 60 da Lei 8.112. E não havendo fato gerador, não há, então, despesa, né? Então, não teria sentido pagar, mesmo o servidor estando em exercício. Isso é o que nós sustentávamos, e isso eu li hoje na decisão, né? Inclusive, nessa decisão, doutora Araceli e colegas
li algo que me preocupou, né? O conselheiro, ele disse o seguinte, olha, porque o sindicato deu duas opções, se agora, ou então que seja já estabelecida a recuperação do trabalho, na compensação e tal, se fizesse o pagamento. E ele já disse não, já antecipou, já disse que esses mandados represados depois serão escalonados, etc. E tal. Quer dizer, a gente já antevê dificuldades, né? Veja bem, se terão dificuldades agora, né? Então, agora, realmente, a recomendação é essa, né? De que não se faça pedidos tanto nos conselhos e que não se judicialize. Agora, independentemente disso, o seu escritório, né, está elaborando, né, uma nota técnica. Essa nota técnica, então, nós vamos fornecer às entidades, isso a senhora sabe disso, né, para que subsidiem os pedidos, os requerimentos. Ou seja, daqui a 30 ou 40, enfim, 60, quando as associações forem negociar, estiverem na frente com os administradores, eles vão entregar a nota técnica. Tá? Então, aí é a negociação, uma tentativa de negociação administrativa, como é feito em casos de suspensão do trabalho motivadas por greves. Isso é comum em vários tribunais. Né? Em não sendo, aí sim, em não sendo deferido, né? Em não havendo êxito nessa negociação, aí sim poderemos, né, ver com o seu escritório, né, se judicializamos ou não, mas aí eu penso que sim. Né? Mas agora realmente não seria o momento. Né? E eu acho até que com essas breves, vamos dizer assim, palavras, né, eu escutei o que eu ia falar, né? Quer dizer, então, eu acho que realmente não é o momento, vamos aguardar, né? Com o retorno ao trabalho, vamos negociar e, não sendo possível, vamos ajuizar ou vamos perante os conselhos, né? Talvez aí uma tentativa de mudar essas resoluções. Né? Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu vou ler algumas perguntas ou comentários aqui das pessoas que estão assistindo, para depois a gente seguir para a parte final, tá bom? Tá. A Maria Eunice Barbosa, que é diretora lá do CCJUF, ela lembra da portaria do CNJ que estendeu o teletrabalho por tempo indeterminado, por hora, para os servidores da próprio CNJ, né? Mas, assim, a tendência é que, como até o fim do mês, os prazos dos tribunais também vão se esgotar, a tendência é que sigam o CNJ, né? Então, ela pergunta aqui, com isso, intimações ficarão muito represadas, com esse panorama de paralisação, né, de isolamento por tempo indeterminado. E aí ela pergunta se os oficiais de justiça estão pensando em estratégias para sugerir às administrações em relação às intimações represadas. Mariana, você quer responder essa pergunta? Sim, Thaís, por favor. Justamente o que a gente está observando é que os órgãos, as varas, né, os cartórios estão seguindo, no mínimo, com seu ritmo normal, ou até mesmo, em alguns casos, tendo um aumento de produtividade. A gente tem observado diversos tribunais publicando em suas redes sociais, nas suas imprensas aí, um aumento de produtividade, não sei quantos despachos, não sei quantas sentenças, mas o que as pessoas não estão observando ainda, que acho que esses gestores ainda não observaram, é que vai chegar um ponto em que a gente vai criar um gargalo, porque não adianta você ter milhares e milhares de decisões sem que elas tenham materialidade, sem que elas atinjam o destinatário, que é o jurisdicionado, e que muitas das vezes ela o processo vai afunilar e vai cair depois numa ordem judicial a ser cumprida pelo oficial de justiça. Então, o que a gente tem
conversado com os colegas é que o papel do oficial de justiça, de certa forma, ele não está tendo muita visibilidade. E o que a gente quer, justamente nesse momento, já que a gente está sofrendo com a exposição, já que a gente não tem a possibilidade do trabalho remoto, né, que a gente dê visibilidade, jogue luz sobre o trabalho dos oficiais de justiça nesse momento. A gente, como já dito aqui, a nossa estratégia em relação aos urgentíssimos sim, cobrar os EPIs, que a gente possa seguir nas ruas para que seja diligência física e para que possa ser cumprido por meio telefônico e eletrônico. Esse sim deve ser o formato preferencial. Porém, quando chegar ao final desse período de isolamento e todos os tribunais tiverem um volume imenso de ordens judiciais represadas, o que vai acontecer é que toda a sobrecarga desse período vai recair nos ombros dos oficiais de justiça. Então, obviamente, que a gente vai ter que negociar com os tribunais uma forma de compensação. Não pode ser ônus do oficial de justiça, de cada oficial de justiça, responder pela sobrecarga do isolamento. Então, a gente caminha nesse sentido. Se a indenização de transporte do período foi cortada, quando vier o acumulado, a gente também não vai ter condição de fazer uma compensação mais rápida. Então, é isso que a gente está querendo fazer os tribunais entenderem, que retirar a indenização de transporte nesse período pode acabar recaindo na impossibilidade de compensação mais rápida desse serviço, que é o que acontece, por exemplo, durante as greves. Só que no caso da greve é uma opção nossa, no caso é um risco, né, que o oficial de justiça assume, como todos os servidores assumem. Porém, nesse caso, é alheio à nossa vontade, né? Então, a estratégia que a gente está tendo é dar cumprimento apenas ao que seja realmente urgente nesse período. A Eliane Neves, ela fez uma pergunta no mesmo, fala do CNJ e pergunta a mesma coisa, já foi respondido. A Fátima Leonor Patrício, ela diz que o correto era não suspender a indenização de transporte, porque o trabalho será feito de qualquer maneira, mesma coisa que você já estava falando. E a Cris Viana, do Citrajup, Rio Grande do Sul, ela está saudando todos os participantes da live, diz que está acompanhando o debate, e ela diz que a dificuldade que é a natureza indenizatória da indenização de transporte, que ela concorda com o que o Eduardo está dizendo. Aí ela perguntou, as entidades poderiam pedir retroativo? Sim. Pode comentar, mas depois, se vocês permitirem, eu queria fazer uma observação também depois. Tá. Não, eu queria dizer que eu acho que foi dito isso antes, tá? A doutora Araceli falou, e eu também. Realmente, Cris, muito obrigado pela audiência, ficamos honrados com a tua participação. De fato, a ideia é essa, pedir o retroativo, sim. Foi o que a doutora Araceli falou, que eu também disse. Mas não agora, é isso que a gente está dizendo. Agora, realmente, não é o caso, nós estamos perdendo a ET. Estaríamos deixando de receber neste momento, né? Mas depois nós vamos lutar sobre todas as maneiras para tentar recuperar. Se não, digamos, administrativamente, aí vamos a juízo, né? O doutor Araceli vai complementar o que eu estou dizendo? Sim, Eduardo, eu queria pegar a tua fala também anterior, porque é uma coisa que eu também tenho dito quanto à indenização de transporte, que esse é um problema que, mesmo quem sofrer o corte agora, não se resolve agora, ele não se exaure nesse momento, né, porque a gente vai ter aí a situação futura. A nossa maior dificuldade é realmente a natureza indenizatória, e até pela forma como as pessoas interpretam a natureza indenizatória, né? Porque a forma como interpreta, a gente tem, eu acho que num primeiro momento, a ideia de que se é indenizatório, não teve trabalho nesse período, então não tem retroativo. Só que, pelo fato de ser indenizatória, se eu tenho um acúmulo de mandados a ser cumprido posteriormente, esse acúmulo vai me exigir um gasto a mais, o cumprimento desse acúmulo. No momento que eu não estender essa indenização de transporte, eu não tiver uma diferenciação no pagamento dela também, se eu tiver um pagamento normal e um acúmulo de mandados, ela acaba não cumprindo a tarefa dela de indenizar corretamente o servidor, né, o oficial de justiça.
Então, não é uma situação normal, né? E eu acho que isso vem também de encontro com o que o Eduardo falou, com relação à greve, né? A mesma situação de greve. Se eu acumulei e eu preciso cumprir depois, é possível uma negociação em que essa retribuição ela seja condizente com o número de mandados que eu vou cumprir. Então, a questão do retroativo, ela entra nisso também, né? De como pagar. A atuação aqui no caso da sessão judiciária foi porque já houve a movimentação, né? Mas a gente não recomenda que as entidades que não tenham tido problema provoquem qualquer discussão quanto a isso, realmente, porque acaba dando ideia para a administração, né? E agora, mesmo que a gente tenha um indeferimento aqui, essa situação não se exaure aqui. A gente vai ter o resultado desse período de trabalho remoto posteriormente. Como a Mariana falou também, os tribunais estão divulgando bastante o grande volume de trabalho que tem sido realizado, né? A produtividade desse período tem sido uma coisa muito divulgada. A gente que é advogado tem percebido isso nos processos eletrônicos, principalmente. A gente tem recebido muita intimação diária. Então, realmente aumentou o volume de intimações e isso vai refletir no trabalho dos oficiais de justiça. Tá, obrigada, Araceli. A Andréa Garcia, ela comenta o CPC e ela diz que o meio eletrônico, que prevê o meio eletrônico como regra de comunicações, mas carece de regulamentação. E ela pergunta por que não o cumprimento dos represados por essa via em caso de quarentena estendida, que é o que já se falou aqui, né? E agora aí o Paulo Lopes, ele diz assim: creio que a proposta de cumprimento por meio eletrônico após o isolamento deve ser discutida com prudência. Não é o caso, né? A discussão é durante o período de isolamento, não é isso? Sim, a proposta que nós tivemos foi de que alguns pudessem ser cumpridos eletronicamente nesse momento, principalmente se o oficial de justiça não tiver acesso aos EPIs para fazer o que ele diz que pode reforçar uma ideia errônea de insolência do oficial de justiça. Justamente, Thaís, se vocês me permitirem, a gente discutiu isso na reunião de segunda-feira. Muitas pessoas os colegas estão com sensibilidade com as partes, muitas vezes vulneráveis nos nossos processos, especialmente juizado, são pessoas de baixa renda que estão esperando o provimento jurisdicional, e também com essa questão do acúmulo muito grande de mandados que a gente está observando, alguns colegas estão considerando essa hipótese de cumprir por telefone mais coisas além dos urgentíssimos. E aí a gente definiu na reunião de ontem que não seria o caso, que a gente não deveria, justamente porque, por vários motivos, talvez a gente possa falar mais disso no próximo ponto, mas justamente porque esbarra numa discussão com relação ao próprio futuro da profissão do oficial de justiça, a coisa do uso das ferramentas eletrônicas, que a gente entende que tem que ser debatido com calma, com profundidade e nos fóruns adequados. E se a gente abrir uma porta agora, durante a pandemia, para fazer um cumprimento de um grande número de mandados por meio telefônico e eletrônico, isso pode ter um impacto adiante para a gente que pode nem mesmo ser do nosso interesse, pode não ser conveniente. Então, a gente espera que eventual mudança no nosso formato de trabalho ele seja discutido não em tempos de pandemia, mas num momento posterior, de uma maneira mais aprofundada. É isso aí. Mariana, a gente agora acho que a gente já pode seguir para o último bloco, né, que a gente dividiu para a nossa organização aqui, que a gente vai contar agora com o Tiago Duarte. E, Araceli, obrigada pela sua ajuda, pelos esclarecimentos. Eduardo, obrigada também. Iremos convidá-lo outras vezes. Neemia volta com a gente para essa parte final, né? E eu tenho uma pergunta aqui do Benito Filho, que ele fez mais no início, mas eu acho que seria bom para o Tiago responder para a gente. Uma situação, de uma forma, a situação dos oficiais de justiça no país, de uma forma geral. Qual a tua opinião em relação aos oficiais de justiça nesse momento de incertezas, de mais perguntas do que respostas? O que você tem a falar em nome da FENAJUP, Tiago?
Bem, gente, boa noite aos colegas que chegaram depois. Eu dei o primeiro boa noite, mas muita gente chegou depois, né? Enfim, em âmbito nacional, e eu também sou diretor aqui da Aljustra, né, da nossa associação aqui local do TRT da 2ª Região, a gente tem visto uma preocupação por parte dos oficiais de justiça na questão especial da saúde, né? A gente teve aqui em São Paulo, especificamente o Neemias comentou, já 2 colegas que faleceram, oficiais do TRT, e um colega do TJ São Paulo, né? A gente sabe pelo país que há outros casos de colegas que têm problemas, né, na questão de saúde, faz parte do grupo de risco, quer dizer, de alguma maneira está exposto. Além disso, a administração tem nos preocupado uma movimentação e corte de outras verbas que eles chamam de cunho indenizatório, né? A gente percebeu no TRF da 5ª Região, especificamente, que é ali de Pernambuco região, o corte no auxílio alimentação, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade para alguns servidores que recebem, e mesmo a indenização de transporte. Isso nos preocupa, primeiro porque as pessoas que estão em teletrabalho, os colegas que estão em teletrabalho se alimentam, né? Não deixam de se alimentar porque estão em teletrabalho, pelo contrário, o teletrabalho tem adoecido muito os colegas pelo Brasil afora, enfim, e a gente se preocupa com essas verbas. Na FENAJUF há um pedido para um parecer jurídico sobre esses temas para ajudar a subsidiar os sindicatos locais a fazer esse debate, né, fazer esse enfrentamento necessário de manter as verbas, né? A gente não pode, de uma certa forma, pagar a conta da crise da pandemia, né? Todo mundo acompanhou minimamente, e aconteceria isso com os oficiais, mas com todos os servidores de uma maneira geral, a questão da possibilidade de redução remuneratória. Então, acho que é uma preocupação que todo mundo, a gente conseguiu afastar nesse momento, mas posteriormente à pandemia, haverá uma disputa na sociedade e no parlamento de quem vai pagar a conta da crise, porque essa crise, que é uma crise sanitária, ela deu um impulsionamento a uma crise econômica que a gente vive, no mínimo, desde 2015, 2016, e que vai aprofundar. Economistas dizem que a economia pode cair de 4% a 6% só no Brasil, e eles vão querer retomar, né, novamente projetos que reduzem o salário dos servidores, e nós, oficiais de justiça, alguns colegas acham que não, porque a gente tem uma atividade externa e por isso a gente não seria atingido. Gente, isso daí seria vender ilusão, né? Nosso edital, nosso concurso tem uma jornada específica lá que a gente cumpre, por mais que a gente tenha uma atividade externa, teria desdobramento no nosso salário com certeza. Então, a gente tem que se preparar para esse momento futuramente. E aí, só para finalizar essa minha primeira intervenção, aqui em São Paulo, a gente tem uma diferença específica no TRT da 2ª Região, que uma parte dos colegas faz a ferramenta eletrônica, né? A gente conseguiu, no final do ano passado, reverter uma decisão que boa parte dos colegas estavam lotados nas varas, né? E uma parte nas centrais de mandados, e conseguimos reverter, mas ainda permanece um conjunto de 100 colegas que fazem as ferramentas eletrônicas e estão fazendo essas ferramentas eletrônicas durante esse período de pandemia, né? Inclusive, o tribunal colocou uma nota hoje de um aumento de trabalho, de ferramentas, como a doutora colocou, de produtividade nesse período, porque o pessoal do teletrabalho tem expedido bastante mandados para esse tipo de ferramentas. E aí uma preocupação, o que o Eduardo comentou, da nacionalização dos debates, né? Eu acho que entendimento ruim, especificamente no tribunal, a gente precisa tentar maneira de reverter esse entendimento antes de nacionalizar. Essa é uma preocupação que a federação também tem, né, da gente não nacionalizar entendimentos ruins, a gente quer nacionalizar entendimentos bons, né? Os ruins a gente vai tentar ajudar, não só a FENAJUF, como a FENASOJAF e demais entidades, ajudar a reverter localmente. Mas, por enquanto, é isso, Thaís, e aí depois a gente vai conversando. Tá bom, obrigada, Tiago. Mariana? Então, nesse último bloco, Thaís, eu queria que a gente tratasse um pouco dos encaminhamentos, das definições que os oficiais de justiça estão propondo, né, para o segmento ao longo desse período, e até pensando mesmo para o futuro da nossa profissão. Eu queria tomar como referência a nossa experiência aqui do Rio, né, falando pelas
pelos colegas aqui do Rio, essa organização que a gente fez com os representantes locais, ela foi muito interessante, e a gente teve possibilidade de desse jeito, fazer uma discussão encurtando as distâncias e bastante aprofundada sobre as definições para esse período. E o que a gente definiu? Muito embora a gente conte com um suporte muito grande, eu acho muita sensibilidade por parte da administração aqui na Federal, e também um diálogo, né, bacana com a nossa chefia lá no TRT, eu acho que já está claro para a gente, depois de mais de um mês de declarada a pandemia, que os oficiais de justiça precisam se organizar, precisam investir na padronização de procedimentos para deixarem de cumprir os mandados com diligências físicas e exigir o fornecimento de EPIs. Eu acho que esse é um movimento, a gente está vendo aqui pelos exemplos que estão sendo trazidos, que esse é um movimento que ele já é nacional, as dificuldades elas são nacionais, e eu acho muito importante que a gente vá caminhando para ir afinando o nosso discurso e unificando mesmo, né? No Rio, a gente teve essa experiência, a gente está conseguindo avançar. Eu gostaria que isso fosse estudado, né? E repetido esse debate em outros estados. O que a gente definiu? Como o Neemias já tinha elucidado antes, a gente está entrando com essa campanha aí, né, sobre os EPIs e tudo, e para a gente começar a conscientizar os colegas de que não devem ir para a rua sem os EPIs, especialmente hospital, presídio, mas todo tipo de diligência que requer ainda uma diligência física, que a gente não vá para a rua sem EPI. Em relação à indenização de transporte aqui, a gente esclareceu que não é um movimento da primeira instância, da direção do foro, mas que foi um movimento dos tribunais, né? Não só do TRF2, como de vários outros tribunais. A perspectiva de receber a IT normalmente, nesse primeiro momento, ela é a minoria. Então, que os colegas, trazendo essa vamos dizer, reflexão para os colegas aqui do Rio, não é um movimento isolado, isso é uma coisa que a gente vai ter que organizar melhor. E principalmente assim, o que a gente definiu aqui como política para os oficiais de justiça nesse período é aproveitar esse momento para trazer luz para a importância do nosso trabalho. Então, que realmente a gente não tenha que arcar com o ônus da pandemia no judiciário, para que a gente se organize e a gente tome como referência para o trabalho nesse momento as nossas organizações, as nossas entidades representativas, e não a pressão do magistrado. E o que a gente tem visto, infelizmente, é que os colegas têm agido muitas vezes por medo, muitas vezes por uma até sensibilidade mesmo com as partes, e que a gente gostaria que os colegas passassem a se centralizar mais, a buscar, a se informar, né, do que está sendo feito pela tua associação, pelo teu sindicato, pela tua federação, e utilizar esse momento para tirar da invisibilidade, como a gente costuma sempre dizer, né? A gente tem que sair da invisibilidade. Então, que nesse momento a gente consiga unificar, padronizar procedimentos no país inteiro e continuar lutando para ter um bom regime de compensação desse trabalho acumulado, tanto em relação à indenização de transporte, como em relação mesmo ao ritmo, né, a proposta que a gente vai ter. Aqui no Rio a gente tem toda a abertura, né, para esse diálogo, mas a gente queria realmente fazer um apelo aos colegas que não deixem de, vamos dizer assim, de se centralizar, de procurar saber e de se inserir nessa organização que ela é regional e ela é nacional. Ok, Mária, quem não sei, vou fazer uma pergunta aqui, quem quiser responder, Ranieri Rezende Faria. Por que não reivindicamos o pagamento da IT dos meses parados, até mesmo para aquisição de EPIs? Posso falar sobre isso? Pode. Nós definimos essa questão de reivindicação da IT dentro de um universo de várias entidades que representam os oficiais de justiça nacionalmente, porque percebemos que havia uma resistência dos tribunais e os tribunais interpretam as resoluções existentes. O fato é que nós estamos vivendo uma situação atípica, uma situação que nunca vivemos. Essa quarentena, ela é uma situação que não está prevista em nenhuma resolução dos tribunais.
Então, nós temos que tratar isso dessa maneira, né? Inclusive, os próprios conselhos vão ter que tratar isso dessa maneira. Quando eles fizeram essa resolução, e eles previram que seria paga a indenização de transporte somente no cumprimento das diligências, eles não estavam, em nenhum momento se previu que poderia acontecer o que está acontecendo hoje. Então, é importante, primeiro, que a gente tenha atenção para isso. Eu acho que os colegas podem entender que, primeiro, o fornecimento de EPIs. Eu acho que não é correto a gente usar o valor da indenização de transporte para o fornecimento de EPIs. Nós vamos insistir, continuar insistindo que os tribunais tenham essa responsabilidade. E vamos, inclusive, buscar, como eu já falei no início, soluções que possam fazer com que os tribunais adquiram esses equipamentos para fornecerem para os oficiais de justiça. Em relação ao pagamento da IT, já foi esclarecido aqui, o período anterior vai ser negociado, nós não vamos abrir mão disso jamais, em nenhum momento. Só que entendemos que agora nós temos esse problema. As resoluções, no caso do Conselho da Justiça Federal e do Conselho da Justiça do Trabalho, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, elas só podem ser modificadas por iniciativa dos conselheiros. Os próprios conselhos, eles estão se reunindo também. O Conselho da Justiça Federal se reuniu por videoconferência dia 30 de março. Eles se reúnem sempre ao final de cada mês. Nós não vamos deixar de provocar os conselhos, mas, como já disse o Tiago, nós não podemos antecipar essa provocação aos conselhos sem antes fazer uma negociação e começar a encontrar precedentes em alguns tribunais. Para vocês terem uma ideia, no caso das greves, nós tivemos tribunais que conseguiram pagar aos oficiais o período de greve e outros tribunais que não pagaram. E nunca levamos essa questão ao conselho, porque se você levar ao conselho, o conselho pode dar uma decisão que pode prejudicar os colegas que conseguiram furar o bloqueio, vamos dizer assim, em alguns tribunais via negociação. Então, não é uma solução prudente você tentar nacionalizar a questão imediatamente. Eu vi que tem nas perguntas aí formuladas vários colegas dizendo, mas por que não entra agora no conselho? Mas tem que mudar a resolução agora. As coisas, infelizmente, não são assim. O conselho não muda a resolução de uma hora para outra. Isso tem todo um processo que demora geralmente bastante tempo, e muito mais tempo até do que nós vamos ficar de quarentena, provavelmente, mesmo considerando que essa quarentena pode durar uns 3 meses. Eu não estou achando que a quarentena termina agora, dia 30 de abril, em todos os estados. Então, nós temos que ter cautela e entender isso. Tem colega que perguntou também, já respondendo, por que a gente não briga para... O correto seria pagar agora para todo mundo. Seria correto, eu até entendo. O problema é que nem todo mundo que está em quarentena agora vai, depois, ao voltar ao trabalho, vai trabalhar para repor o trabalho. Então, vai ter que ser feito um exame, muito provavelmente, de caso a caso. Vai ter colega que vai voltar da quarentena e vai entrar de férias. Pode acontecer isso. Então, nós temos situações, e dificilmente nós conseguiremos isso para todos os tribunais ao mesmo tempo, uma mesma regra, um mesmo entendimento, para uma situação que é excepcional. É isso que eu quero que entendam. Nós vamos voltar a trabalhar e não vamos voltar jamais ao normal. Já se disse que depois dessa pandemia, dessa crise, dessa quarentena, o mundo todo não vai voltar ao que era antes. Nós vamos voltar numa situação totalmente diferente. E essa situação vai mexer com nós, oficiais de justiça, assim como vai mexer com todos os outros profissionais. O nosso trabalho vai sofrer impacto desse meio? Vai. As nossas reuniões via videoconferência vão ser cada vez mais comuns e já estão se tornando uma coisa muito comum agora durante esse afastamento compulsório nosso. Por quê? Porque é uma necessidade e os meios tecnológicos vão acompanhar isso, de certa maneira. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade que nós temos que conviver. Nós vamos ter que conviver com grandes mudanças, inclusive na nossa profissão. Ô, Thaís, posso complementar ou claro, tem alguma claro, perguntinha? Thiago. Não, sobre isso ainda, gente, sobre essa questão da EPI, a gente até da FenaJuf, eu esqueci de falar na primeira fala, mas protocolamos para tentar reforçar o protocolo que já tinha sido feito anterior, que tinha sido arquivado, que foi falado aqui, a necessidade do CNJ, né, regulamentar a ação e fornecer EPI para os oficiais de justiça, os agentes de segurança e outros servidores que estão expostos ao coronavírus pontualmente, que não estão no plantão do teletrabalho como todos nós.
Ainda não tivemos respostas até o dia de hoje, faz mais ou menos 10 dias, teve o feriado da Páscoa. Então, assim, estamos aguardando essa semana, final dessa semana, senão vamos reforçar de novo o pedido, pelo que a gente sabe, está na mesa do Toffoli, né? Então, foi feito direto para o Toffoli, está na mesa do Toffoli para ele despachar. Então, está por esses dias aí despachar e estamos fazendo uma gestão para isso. Então, que não seja uma coisa genérica, né? Cada tribunal resolva-se individualmente. Uma segunda questão sobre a indenização de transporte, que é isso, a gente tem um conceito que deveria ser pago hoje, né? E temos que buscar junto às administrações atuais, né, as nossas administrações locais, que seja pago. A gente, como foi falado, na greve, vou dar 2 exemplos aqui, na greve de 2015, a greve no nosso PCS, a gente teve, por parte do TRT do Rio Grande do Sul e do TRT da segunda região, 2 entendimentos diferentes. O TRT do Rio Grande do Sul falou isso, compensado o serviço, de acordo com o cronograma, a gente paga a indenização, porque a gente entende que está sendo, de uma certa forma, uma sobrecarga de serviço pós-greve. E o TRT da segunda região não pagou. Inclusive, em outras greves do TRT da segunda região, teve que ser judicializado, e só depois da judicialização é que houve o pagamento, né? Então, mas isso bem posterior. E a gente tenta resolver administrativamente, porque uma greve judicializada, a questão da indenização do transporte, ela demora muito tempo para ser pago, né? Enquanto que a questão administrativa às vezes se resolve de uma maneira mais rápida. Claro que a lógica da greve é diferente da lógica da pandemia, né? Quando você entra em greve, você assume alguns riscos por causa da greve. A pandemia não, a gente não assumiu nenhum risco objetivamente, e é um absurdo a gente deixar de receber. Mas insistimos que vamos resolver nas administrações locais, vamos concentrar isso para depois fazer o passo posterior de eventualmente nacionalizar. Ao contrário, a tendência da gente perder é muito grande. E fazer uma ressalva. Dentre das verbas que eu comentei, em Pernambuco, né, que o TRF estava cortando, o auxílio alimentação não foi cortado, né, mas outras verbas estão sendo cortadas, então a gente precisa ficar atento a isso. Lá também havia uma sinalização por parte do TRE, da GAS, que é uma verba que tem uma semelhança com a GAI que a gente recebe, e são os agentes de segurança que recebem, a GAS poderia ser cortada no TRE, né, lá de Pernambuco e região. Então, a gente também está preocupado com isso, porque a gratificação de atividade externa, eles podem fazer uma movimentação de, já que não está tendo atividade externa nesse momento, então vamos cortar. Então, a gente está atento para acompanhar isso, para que isso não aconteça, uma verba que a gente contribui do ponto de vista previdenciário, que levamos para a aposentadoria, enfim. Mas a gente precisa ficar atento a isso. É isso, só para complementar. Depois eu queria comentar uma coisa da compensação, mas eu não sei se tem alguma pergunta especificamente sobre isso, Thaís. Senão eu posso... Pode falar, eu só vou assim, a gente está cheio de perguntas, mas a gente também já está caminhando para o fim, o tempo já está estourando. Comenta então, Tiago, que aí depois eu vou vendo aqui o que der para a gente responder, o que não for possível, a gente, se vocês puderem dar uma olhadinha depois nas perguntas que ficaram sem resposta. Tá. Eu estou olhando, tem uma pergunta que eu queria responder depois. Tá. Sobre a questão da compensação, e aí eu finalizo a minha participação também, encerro. A gente aqui em São Paulo, pela Associação dos Oficiais, pela OJUSTRA, o que a gente está pensando, mas que a gente ainda não desenvolveu, porque há uma tendência de ser prorrogado o período da quarentena, como o Neemias falou aqui em São Paulo, mas é a compensação data a data, né? Que eu acho que a Mariana comentou também sobre isso. Ou seja, por exemplo, nós começamos aqui dia 17 de março, a título de exemplo, só para facilitar o entendimento, voltamos a trabalhar dia 1º de maio. A gente recebeu mandados no dia 17, dia 18, 19, até o dia 30 de abril. Então, não podem começar a correr todos os prazos dos mandados ao mesmo tempo, né? De uma vez só, uma enxurrada. Isso tem que ser escalonado no tempo, assim como a gente recebeu os mandados escalonados no tempo. Então, é uma coisa bem objetiva, é um exemplo, né? Claro que isso vai acumular com os mandados que a gente vai receber no período pós-pandemia, mas é uma maneira de dissolver, de não colocar todos ao mesmo tempo. Aqui em São Paulo, especificamente, a gente fez uma orientação também, tem uma portaria que proíbe os oficiais de justiça de irem para a rua, e uma orientação da nossa chefia de cumprir por meios alternativos virtuais e telefônicos, como foi falado aqui. E nós, da associação aqui, fizemos uma movimentação de que, gente,
se não conseguir cumprir, uma orientação de que se não conseguir cumprir os mandados por vias virtuais e telefone, devolva o mandado. Né? Então, mesma ideia que foi pensada aí no Rio de Janeiro, e que está sendo pensada devolva o mandado. Se o juiz quiser descumprir a orientação do corpo diretivo do TRT da 2ª Região, ele que deixe expresso isso no mandado, né? Mas devolva o mandado com base na portaria. Então, para, enfim, dividir um pouco a nossa situação aqui, agradecer ao convite do CISEJUF, da FENASOJAF, pela participação. Eu participei da reunião do núcleo dos oficiais de justiça, fui mais para aprender um pouco como que estava essa organização regional aí, porque a gente quer fazer uma reunião virtual aqui pela Aljustra também, e aprendi bastante, parabenizando a Mariana aí, toda a direção da CISEJUF pelas iniciativas. É isso, obrigado. Obrigada, Thiago. Neemias, você queria responder alguma pergunta aqui das pessoas que estão nos assistindo? Sim, tem uma pergunta que fala se existe algum estudo sobre a adoção de medidas para a proteção dos oficiais pertencentes ao grupo de risco assim que terminar o plantão. Eu acredito que isso é importante. Eu, por exemplo, sou do grupo chamado grupo de risco por causa da idade, já tenho 62 anos, assim como tem colegas que têm também problemas com doenças. Eu acredito que os tribunais vão ter que fazer isso e nós vamos ter que exercer o nosso papel de representação dos oficiais para intervir nesse processo, né? Isso não tenham dúvida. Aqui em São Paulo, os oficiais desse grupo de risco não estão fazendo plantão. Acho que a maioria dos tribunais também está seguindo essa orientação, não estão sequer no plantão extraordinário. E eu acredito que o retorno, se houver, dependendo do momento em que houver o retorno e das condições desse retorno, é preciso que se tenha um olhar especial para esse grupo. Outro colega pergunta se voltaremos ao trabalho com uma carga típica de mandados e, além disso, vamos trabalhar expostos ainda com riscos à saúde. É verdade, isso aí é uma preocupação também nossa. Quer dizer, a questão já foi falado aqui, o acúmulo de mandados, o número de mandados represados, implica dizer que nós temos que voltar num outro patamar de relação com as centrais de mandados e com os juízes, no que diz respeito ao cumprimento de prazos, como acabou de falar o Thiago. E com relação à questão da exposição de riscos, evidentemente que se algum tribunal resolver antecipar o retorno, nós temos que nos opor, né? Quer dizer, existem normas dos próprios estados colocando isso, existem casos até que alguns estados estão determinando a saída das pessoas com máscaras somente para a rua. Nós temos um exemplo recente, se não me engano, de ontem, foi em Belo Horizonte, a prefeitura soltou um decreto impedindo que as pessoas não saiam à rua sem máscara, ou seja, e o oficial de justiça está... como é que o oficial de justiça vai trabalhar sem equipamentos? É preciso que os tribunais entendam que só dá para voltar ao trabalho em condições seguras, favoráveis e num outro regime de relação, num outro regime de trabalho e de relação com as chefias e com os juízes e com as centrais de mandados, no que diz respeito à quantidade desses mandados. E, além de tudo, negociando a questão do pagamento da IP, porque se não ficar claro a negociação e o pagamento, os oficiais não vão trabalhar para cumprir um excesso de mandados que vão ter acumulados em suas listas, em suas caixas, como a gente costuma dizer. Obrigado, para encerrar, pela parceria do CISEJUF com a FENASOJAF. Quero desejar uma boa noite a todos e todas e dizer que foi muito bom esse bate-papo aqui, elucidativo, e me colocar à disposição para outras questões que, por acaso, não tenham sido respondidas aqui, que a gente gostaria de encaminhar. Nós temos aí o e-mail da FENASOJAF à disposição, e eu sempre procuro responder, na medida do possível, aquelas questões que incomodam os oficiais de todo o país, sejam eles filiados a associações ou não. Obrigado. Obrigada, Neemias. Obrigada, Thiago, também. Mariana, vou agradecer a Carol, que ficou também nos dando suporte aqui, agradecer o Eduardo, que já saiu, mas que contribuiu com a gente, doutora Araceli, Rafael e a Vera, que a Vera é nossa assessora política, e o Rafael, que nos dá o suporte técnico. Agradecer que eles ficaram o tempo todo ajudando a gente, Vera nos mandando as perguntas aqui e elaborou toda essa pauta com a gente, né? Mariana, vou deixar você encerrar aí o programa, nossa live.
Obrigada, Thaís. Não esquece de agradecer a nossa Carol, que eu acabei esquecendo, que está aqui também, como sempre. É tão presente nos nossos acontecimentos. Obrigado. Com certeza, Neemias. Vamos lá, pessoal. Rapidamente, eu queria ter uma questão que eu queria responder. Me parece, eu estou no Note, gente, então eu estou um pouquinho longe do computador, não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas aqui. Mas eu vi aqui, me parece que foi do Paulo, a grande questão, Mariana, é que os juízes não vão precisar dos oficiais de justiça para materializar suas decisões caso se estenda a quarentena. Eles vão cumprir por via eletrônica o que puder ser cumprido. Isso aí, Paulo, realmente tem tido esse debate. O que eu acho que o oficial de justiça tem que focar agora nesse período é justamente evitar trabalhar contrariamente à perda de atribuição. O que a gente tem que fazer os cartórios entenderem é que não é porque a gente está de quarentena que a gente vai deixar de cumprir. Estamos cumprindo o que é urgentíssimo, o que não for urgente a gente vai cumprir pelos meios adequados e da maneira como a gente discutir com a administração em relação à compensação do trabalho. Mas vamos ter isso em mente, gente. Não vamos deixar que as nossas atribuições passem para outros setores da justiça. É muito importante que a gente continue reforçando a importância do nosso trabalho. Tem mais notícia que eu acabei de receber aqui. Mariana, foi a Andréia Garcia que fez essa pergunta, só para... Desculpa, obrigada, então, Andréia. Eu achei que tinha sido... Porque o Paulo fez uma outra que eu achei que era nesse sentido. Gente, queria registrar, acabei de receber uma publicação, está rolando nos grupos aí dos oficiais, mais uma notícia de uma fatalidade. Agente penitenciário, está publicado no jornal O Dia de hoje. Agente penitenciário morre vítima do coronavírus. E na notícia, deu positivo o teste para coronavírus do agente penitenciário que morreu nessa terça-feira no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. Ele se apresentou para trabalhar no dia 8 no complexo de Jericinó, a Bangu, e foi orientado a retornar para casa após ser verificado que ele estava febril. E uma semana depois, a gente está aqui tendo notícia do óbito desse colega que trabalhava, né, no DESIP, no Sistema Penitenciário aqui do Rio. Então, a gente lamenta profundamente, assim como os oficiais de justiça, a morte desse colega que estava trabalhando no Sistema Penitenciário, e a gente reforça a orientação para todos esses colegas, servidores públicos, especialmente, no nosso caso, né, os oficiais de justiça. Na segunda-feira mesmo, a gente soube que teve colega que foi fazer intimação em presídio. Então, a gente tem discutido alternativas com a administração para reduzir essas diligências. Está claro para a gente que está chegando, já chegou no sistema penitenciário com força o coronavírus, e a gente reforça a orientação para os colegas que sigam, né, a linha do sindicato, que sigam a linha da associação, das federações, e evitem ao máximo essas diligências físicas, e que reportem a nós, que nos demandem, né, dessas situações que estão, né, um pouquinho fora da curva, para que a gente possa buscar soluções coletivas, e junto à administração, o sindicato está fazendo essa mediação com a administração. Diga, Thaís. Não, só para... O Eduardo pediu para disponibilizar o e-mail do jurídico, da FenaSojaf, jurídico@fenaSojaf.org.br. E a gente tem também o do CICEJUF, que é jurídico-administrativo@ccjuf.org.br. A assessoria jurídica fica à disposição para quem ainda tem dúvidas que serão esclarecidas. E Mari, eu falei que depois que você se despedir, eu só queria chamar o tema da nossa próxima live, mas aí, desculpa ter te interrompido aí. Não, tudo bem. Então, só partir para esses agradecimentos aí, agradecer aos colegas, né, debatedores, Tiago, Neemias, Eduardo, pela FenaJuf, pela Ojustra, no caso do Tiago, pela FenaSojaf, a nossa parceria aí de sempre, né? Queria agradecer a doutora Araceli, que já nos acompanha aí, tem sido tão demandada, né, doutora, ultimamente, o escritório de maneira geral, o Cássio Rosarinho Santos Rodrigues tem sido muito demandado, tem nos dado pronta resposta. Queria agradecer também demais a nossa jornalista, Caroline Colombo, também tem sido, assim como Thaís, né, aliás, estendendo a toda a equipe de imprensa do CICEJUF, vocês têm sido demandados fora de horário, fim de semana, feriado. A gente realmente, com essas situações do oficiais de justiça, estamos todos, né,
demandando muitas das nossas equipes. Agradeço aí também a Vera, a Rafael, todos da nossa equipe, né? O Marcelo, a Tati estão fazendo lá o plantão no sindicato. Sem vocês, nada disso estaria sendo possível. Muito obrigada. E agradecer a você, colega oficial de justiça, que acompanhou aqui com a gente. Quero dizer que o nosso projeto, esse foi sobre o trabalho na pandemia, mas o nosso projeto é continuar com as lives, tanto pelo sindicato como pela FENASOJAF, tratando talvez de temas específicos, de interesse dos colegas. Tem o tema da segurança, VPN e GAI, nós temos a questão da Associação Nacional, que a gente está precisando debater agora, e a gente está buscando investir cada vez mais nessas ferramentas que socializem o debate, que democratizem o acesso, que traga a participação dos colegas, e eu tenho certeza absoluta que o segmento dos oficiais de justiça vai sair dessa situação mais unido e mais fortalecido. A gente vai sair dessa melhor do que a gente entrou. Obrigada pela confiança de vocês no sindicato e na FENASOJAF. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos. E só chamando para a nossa próxima live, sexta-feira, dia 17, às 17 horas, a gente vai falar de saúde e condições de trabalho na pandemia. Um tema que afeta todo mundo, né? Então, a gente espera vocês. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa live e peço que curtam nossa transmissão e sigam a nossa página, porque aí vocês serão notificados das próximas lives. Um beijo a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite.